3, 2, 1. Bom, galera, então mais uma comunidade segura aqui. Comigo, Sérgio Santos, e com meu parceiro aqui, André. E hoje, meu amigo, o que nós vamos ter no programa Comunidade Segura? O segundo de muitos que vão vir. Graças a Deus. E hoje nós vamos continuar falando, né, de segurança cidadã, que é o nosso foco. E dessa vez vamos falar um pouco também da escola compartilhada, que é algo ainda que para muita gente ainda é meio que tabu isso aí. Nem todo mundo sabe quais os benefícios e quais os malefícios. Então hoje nós estamos aqui com as pessoas certas para poderem... Certíssimo, André. E já vou pedir para você chamar as duas figuras, duas pessoas aí que conheci e tenho o meu maior respeito, porque hoje são dois ícones, inclusive da cidade de Planaltina, né? Um que foi e que é ainda policial comunitário, e a outra, professora Cat, que foi, na época que foi implantado o nosso curso de polícia comunitária lá, ela que abriu as portas, e na época ela coordenadora regional de ensino. Professora, seja bem-vinda. O seu histórico, o seu currículo é muito conhecido, né? No tocante a essa questão aí de trabalho, e levar a polícia comunitária para dentro da escola, isso é algo fantástico. Temos também aqui o nosso subtenente Gonzaga, Paulo Gonzaga, que inclusive eu quero deixar até um detalhe, eu conheci o Cabo Paulo Gonzaga. Evoluiu muito, evoluiu. Entrando nas escolas, eu não vou nem falar quantos anos atrás, mas eu lembro que ele vinha com a pastinha dele entrando na escola sozinho, fazendo aquele projeto e tal. E hoje estamos aqui, anos depois, falando sobre segurança pública, falando sobre segurança cidadã e o mais importante, segurança nas escolas, né? Então, André, eu vou puxar essa conversa com ele já, e queria que cada um se apresentasse um pouquinho, saber de onde vocês vêm, como chegou essa ideia de segurança pública cidadã na vida de vocês, trazendo para cá uma frase que uma cursista, lá no SED 3, quando a professora Cat era coordenadora, ela construiu, que diz o seguinte: é difícil educar sem proteger, assim como é difícil proteger sem educar. É isso mesmo, Gonzaga, boa tarde. Traz as suas considerações finais. Ou iniciais, né? Já tô querendo mandar o homem embora, ó. Acho que ele assustou com o cabo com a pastinha na mão. Então, Sérgio, assim... É uma longa história, né? A minha história começa... Eu digo que a minha história começa lá no interior de Goiás, onde eu nasci, na cidade de Alvorada do Norte, município de Poços, na verdade. A gente fala muito Alvorada do Norte, porque acaba que a minha região é mais perto de Alvorada. E vindo para Brasília, aos 12 anos de idade, com a ideia de que precisava estudar, lá atrás, em 1800, no interior só tinha quarta série, né? E a gente veio para Brasília, minha madrinha me trouxe para Brasília para morar com ela, com essa ideia, que eu estudava e tal. Graças a Deus estudamos, passamos no concurso da polícia com 19 anos de idade, concurso público para soldado. E quando ingressei na Polícia Militar, quando eu fui promovido a cabo, a gente tomou conhecimento do programa do PROERD, isso lá nos idos de 98, 99. Quando foi no ano de 2002, eu fiz o curso do PROERD, né? 2001, 2002, não me lembro bem, e comecei a trabalhar com o PROERD. O PROERD, para mim, foi assim, algo espetacular, né? Eu digo que a minha vivência na polícia, ao longo dos 25 anos que eu estive na Polícia Militar, eu tive dois programas que... eu não digo dois programas, mas duas fases que eu tive na Polícia Militar. A primeira foi a fase do PROERD, que, para mim, até hoje fala comigo, né? Até hoje eu encontro ex-alunos meus na rua que vêm me abraçar, faz questão de dizer que foi meu aluno do PROERD. Como o André falou, né? Aquela época a gente entrava na escola sozinho, com a pasta na mão, e tomava de conta de turma. A resistência que nós tivemos nas escolas com alguns profissionais, dentro mesmo da Polícia Militar, tinha alguns profissionais que diziam que lugar de policial não é na escola, lugar de policial é na rua prendendo bandido. Então, tudo isso nós rompemos isso, e vem a segunda fase, que é o policiamento comunitário,
né, que eu abracei, né, graças a Deus foi um excelente momento que nós passamos, e a razão é essa que nós hoje, graças a Deus, temos o respeito, a consideração das pessoas em relação ao trabalho que nós fizemos no ProERD e o trabalho que nós fizemos como policiamento, no policiamento comunitário. Professora Cat, a nossa coordenadora de 2015, qual você deu aula lá no 2015. projeto de polícia comunitária lá no SED 3. É isso mesmo aí que o Paulo Gonzaga falou, essa relação de polícia e educação nas escolas? Nossa, passa um filme na minha cabeça. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu vim do Rio Grande do Sul em 1985. Cat, falou um pouquinho mais próximo do microfone. 1985, né? Nasci dentro de uma escola. Quando mandei as fotos para você, eu te disse que tinham algumas fotos muito significativas para mim. Sim. E meu pai e minha mãe eram professores toda a vida. E eu vim para cá, como se diz, desbravando fronteiras, né? Vim morar numa fazenda, não sabia nem onde é que era. Quando eu cheguei na fazenda, precisava de uma escola na fazenda. Então, a comunidade se juntou e viu que tinha chegado uma pessoa que tinha pelo menos o 2º grau, né? Para poder criar uma escola. E foi em questão de 7, 8 meses, criaram uma escola e a comunidade me conhecer na nossa fazenda e perguntou se eu queria ser diretora, professora na escola, né? Aí eu me deparei com turmas de 7 anos, 6 anos, 14 anos, uma turma multisseriada, né? Tinha alunos de 14 anos junto com alunos pequenos. Lá eu era a diretora, a professora, a servidora de limpeza. Era a dona da escola, né, professor? A merendeira. A merendeira. Eu lembro até hoje dos lanches. Meu Deus, era muita coisa. Em Minas Gerais, né? Minas. E daí, logo, fui me aperfeiçoando, né? Precisei ir para a faculdade. E aí, onde começou a ideia de fazer concurso, né? A minha escola aí, no primeiro ano era a 1ª série. Depois, quando eu saí de lá, já tinha até a 8ª série, na área rural, né? Aí eu fui para a cidade, aí minhas filhas também cresceram. Eu precisei fazer faculdade e acabei fazendo concurso. Eu trabalhava na prefeitura também, lá era municipal. Aí eu fiz concurso aqui para Distrito Federal, passei e vim embora. Eu anoiteci lá e amanheci aqui, assim, com a mala e a coragem. Maravilha. Né? Passei, assustei, né? Passei em 2º lugar e aí tive que vir embora mesmo, larguei tudo para trás e vim, né? E aqui foi só, hoje já estou quase aposentando, já tenho tempo de aposentadoria, e dentro desse período eu tive muitos desafios, né? Desde ir para a sala de aula era o mais fácil. Esse era o mais fácil, porque a gente se sentia assim, ser protegido, você tem a direção que toma conta, você não tem muito compromisso, teu compromisso é dar aulas, né? Isso era fácil. Agora, o restante é que é o mais difícil, né? Aí eu sempre digo para a minha turma, para os que ficam próximos, vocês têm que passar por diversas fases. Porque quando você vai criticar alguma coisa, primeiro você tem que ter passado por aquela experiência. E eu não imaginei que eu ia passar por tudo isso. Naturalmente, assim, as coisas foram acontecendo, né? Primeiramente, a questão de fazer a faculdade longe, né? Depois eu tive que fazer outra faculdade e passei, né, no concurso para física, que não é tão fácil assim, digamos, em termos de concursados de física. A grande maioria dos professores de física, eles são concursados em matemática, química, biologia e vão para a área de física. Não, eu passei no concurso de física mesmo. Foram poucos professores. Hoje já tem muitos, né, dessa formação. E aí, depois de professor, chegou um belo dia, um professor colega meu falou assim, vamos lá para aquela escola, para o SED 3, vamos lá cuidar, lá não tem direção, o diretor está doente, né? E vamos para lá, me convidou. Falei, não, mas acho que não está nos meus planos isso. Aí ele ficou insistindo muito, eu falei, vamos. Quando eu fui para a escola, aí surgiu o meu primeiro desafio, né? Uma escola
vocês terem uma ideia, chamada Calibre 12, né? A escola violentíssima lá em Planaltina. Isso faz mais 30 e poucos anos, né? Não menos. É por aí. 27 anos. E aí a escola era muito violenta, né? A gente tinha que cuidar da segurança, eu tive que entrar em contato com todo mundo que... Você sai de uma escola toda organizada e vai para uma escola de periferia onde a violência imperava, né? Vi muitos alunos meus morrerem na calçada, no supermercado, puxando pipa no pátio, com rajada na frente de casa. Isso me deixou muito, assim, pensativa com relação a essas questões de violência. O que eu tenho que fazer? A escola dá a segunda pior do IDEB do Distrito Federal. Esse era o título da escola. Talvez se eu soubesse... Isso, sede 3 em Planaltina. Sede 3, pode pesquisar. Talvez se eu soubesse disso, não teria a coragem de ter ido para lá, né? Eu vou desafiar assim, não, vamos, o cargo, vamos fazer coisas melhores. E quando eu chego lá, me deparo com tudo isso. Muita dificuldade. A diretora adoeceu. Aí nessa aí, já que está aqui, vamos trabalhar. E as questões de violência, elas vinham de fora para dentro. E impossível de você separar as coisas. Elas batem dentro da escola. E aí você tem que ter alternativa para aquilo ali. Bater de frente era a pior coisa que eu pude imaginar, né? Primeiramente, eu achei, meu Deus, vamos expulsar, vamos tirar esses elementos. Não, você não pode. André, enquanto... É difícil. Em que momento que a senhora entendeu que seria interessante trazer a polícia comunitária para dentro da escola? É uma ajuda que chegou assim, como é que eu vou dizer? É um socorro urgente que chegou. E a gente, buscando alternativas, era, como se diz, a salvação. E a senhora percebeu algum resultado prático, a curto ou a médio prazo, nessa questão aí? Eu trabalhei um período até, digamos, curto, porque daí eu fui para a Regional de Ensino. Depois disso, né, eu fiquei 9 anos na escola. E aí depois eu fui para a Regional de Ensino, e também aí que eu percebi, não era só a minha escola que tinha problemas sérios, né, de violência, de outras infrações. Tinha muitas escolas. Então, continuou-se esse trabalho que eu já conhecia, né? Já sabia como é que trabalhava, tinha visto, eu só via falar bem do Proerd. A minha escola é uma das poucas, e acho que foi as últimas que tinha Esporte à Meia-Noite, que era um programa também que muito bom, muito bom. Você tem uma ideia, eu costumo falar assim, eu saía de uma jornada era tempo integral de 40 horas, eu saía 10, 11 horas da noite, aí eu botava o pé fora do portão e tinha que olhar para que lado eu ia, para casa. Para que lado estava a gangue, se estava estava o grupo daqueles, né, armados no lado direito e no lado esquerdo do portão. Aí o lado que não estava, eu ia para casa. Foi um pesadelo, foi períodos muito difíceis. Tivemos que fazer projetos internos e ajuda externa, que foi a ajuda da comunidade. É isso mesmo, Paulo Gonzaga? Essa ajuda que vem aí você que foi instrutor do Proerd, é instrutor de Polícia Comunitária, trabalhou inclusive no curso lá no SED 3. Para quem não conhece, viu, gente? O SED 3 lá em Planaltina fica no Roriz, depois tem o Buritis, depois na frente tem o Caveirão, né, professora? Então é numa região, se brincar, até pior do que a faixa de Gaza, né, Paulo? É interessante que a professora falando, eu hoje estou no Paranoá, né, na área ali do Paranoá e Itapuã. Mas a minha origem é Planaltina, né? Eu morei de Planaltina Por isso que eu falei das duas celebridades lá. Morei de Planaltina de 85 a 98. Eu morei em Planaltina. Eu estudei lá no Centrinho, no Centrão. Conheço todas. Então, Centro de Ensino Médio, Trabalhei né? com todas. Eu concluí. Eu até brinco com as pessoas hoje, né? Porque nós fizemos o 2º grau. Hoje é ensino médio. Ensino médio. Agora é o novo ensino médio. E assim, e toda a vivência que na minha época lá em Planaltina,
como a professora bem falou, a gente foi naquela época de gangue, né? Que a gente tinha a gangue da quadra 6, nós tínhamos a gangue do Roriz. Do Roriz com lá o Pombal. Exato, a vila... Eu era amiga da diretora, nós nunca poderíamos trocar figurinhas. Tipo, mandar do Pombal para mim, não poderia, porque eles ficavam marcados e Exatamente. Nós tínhamos um pra... problema lá da Vila Buritis com a Vila Vicentina. E eu cheguei em Planaltina nessa situação. E quando eu me tornei policial e vou para a escola agora, não mais como aluno, mas como instrutor, e sabendo da realidade, cara, foi muito bom. Foi muito bom essa transição. E principalmente de você ver o resultado. Eu já tive experiência, Sérgio, você foi instrutor do Proerd, também provavelmente teve a experiência, de um pai, no dia da formatura, chegar para mim e dizer assim, parabéns, professor. E eu olhei para ele, muito obrigado, todo feliz, né? Muito obrigado. Ele falou, agora não posso nem tomar mais vinho na minha casa. Por quê? A nossa influência junto ao filho era tão grande que quando ele ia tomar vinho, e a gente fala muito da bebida, das drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Certo. E a bebida alcoólica, como uma droga lícita, a gente fala isso em sala de aula. Isso influenciou tanto no filho dele, que o filho dele virou para ele e falou assim, não, o senhor não vai tomar mais vinho, porque o policial falou que não pode. Que a gente fala para as crianças, mas a criança adolescente leva para a família. Então, eu acho que o que a professora está trazendo para nós, essa realidade da violência, e ela traz bem que é de fora para dentro, né? E não tem como você chegar lá e tirar, vamos expulsar o aluno. Eu acho que você precisa tratar desse aluno e fazer uma conversação para que isso que acontece dentro da escola, esse aluno possa levar para fora e trabalhar a comunidade como um todo. Eu percebo, particularmente, percebo só benefício de tudo que vocês estão falando. Claro. Porém, eu percebo que tem muitos professores que são contra, que combatem a entrada da polícia, a entrada nas escolas. Por que isso, já que tem tanto benefício? O que os pedagogos estão enxergando para serem contra? Tipo a escola compartilhada que você está falando. Eu acho que ainda nem é, Proerd, né? ainda nem é a escola compartilhada, porque lá atrás no Proerd já tinha uma bronca, né? Sim, tinha sim. muito professor que Eu tive resistência, por exemplo. Uma das exigências do contrato de Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação e Polícia Militar é que o policial ele ministrava aula com o professor em sala de aula. Essa era a regra. O professor não podia sair da sala de aula porque o policial não era para tomar de conta da turma, era uma palestra. E eu em sala de aula, eu tive resistência de professores que quando eu pisava o pé, ela, né, nesse caso, que era uma professora, ela fazia questão de sair de sala de aula, porque ela não concordava. Para ela, era uma imposição da direção da escola para aqueles alunos. Então, ela tipo assim, eu não posso impedir, mas também não vou participar. Era mais ou menos nesse. Então, lá antes mesmo da escola compartilhada, nós temos isso. Mas aí, André, eu acho que vai muito do ser humano isso. Porque da mesma forma que eu tive resistência de professora, eu já tive pai policial que proibiu que... O Sérgio, que foi instrutor, sabe, que a gente mandava uma autorização para os pais, autorizando os filhos a participar da aula do Proerd. E eu tive pai policiais que não autorizou o filho a participar da aula. Que toda vez que eu entrava em sala de aula, esse aluno saía e você via ele, o semblante dele de tristeza, ele tinha que sair da sala e ir para a biblioteca porque o pai não autorizou. E o pai era policial. Então a gente tem essa resistência de vários lados. Então eu digo que não é só o professor, não é só o policial, não é só o médico, mas é o ser humano. O ser humano, que de alguma maneira, ele cria uma resistência com determinado assunto e ele acha que aquele assunto não tem que ser tratado por outra pessoa com seus filhos. Acho que é por aí. Professora Cat? Sobre a pergunta, sobre o que ele perguntou aí, eu acho que é inerente da pessoa. Às vezes eu tenho atitudes assim que as pessoas dizem para mim assim, mas você, professora, você pensa assim, né?
Eu falo que eu sou uma patriota toda a vida. Meu pai, eu aprendi isso em casa, a tocar o hino nacional, a reverendar a bandeira nacional, saber o hino, muitas coisas assim. Depois eu fui para uma escola onde que tinha que ser um uniforme padronizado. Até hoje a gente tem dificuldade nas escolas de você dar tudo para o aluno. E eu sinto a dificuldade na área rural das crianças virem uniformizadas. Você ganhou 7 peças de uniforme. Por que você não vê uniforme? Não quer, ela quer vir com aquela sainha curta, com aquela roupinha colorida. Então, tem algumas coisas que já vêm de casa. Eu não sei como é que a gente faz. Aí, eu tive uma reunião de pais há poucos dias, eu disse para eles, olha, a questão do uniforme é padronizar mesmo. É que aqui todos são iguais, evitar bullying, evitar outros tipos de coisas, né, que estão dentro da escola, né? E até semana passada teve um incidente muito difícil, né? Mas isso não é uma coisa de se tratar aqui. Mas eu fiquei sabendo porque um amigo meu estava lá na hora, né? Sobre bullying, que o menino puxou uma faca para os colegas, né? Quer dizer, todos os dias tem esses tipos de ações dentro da escola. E a senhora falou uma coisa interessante. O uniforme, ele uniformiza. E a senhora falou uma coisa interessante de uniforme, e a gente entra em outro detalhe, que é o limite. Porque limite não se dá na escola, limite se dá em casa. Só que esses alunos estão indo para a escola sem limite. Eles vêm sem esses limites. E aí, quando chega na escola, que não tem esse limite em casa, e aí a escola diz assim, não, aqui você tem que chegar no horário, isso é limite. Você tem que usar uniforme, isso é limite. Só que ele não tem, os pais não deram esse limite para eles. Quando os pais não deram esse limite, ele chega na escola, aí eles têm essa resistência na escola e com essa resistência de não aceitar limites, traga com essa resistência a violência. Então, aquela frase, Gonzaga, para a professora Kátia, aquela frase que a escola só ensina e a educação dá em casa, ela é válida, ela não é válida, é por aí, não é? Eu acho que é muito válido. Deveria ser, né? Mas a gente, na realidade, não percebe isso, não. Eu acho que os pais estão jogando a sua responsabilidade para o professor. Escola, com certeza. Eu acho que acontece muito isso. Com certeza passam para a escola, né? Hoje eu estou numa comunidade assim que eu tenho até orgulho de dizer que eles confiam muito na gente. E em cada reunião de pais, os pais são muito presentes. Talvez com o passar do tempo, eu consegui fazer com que isso funcione, né? Com que o pai se sinta, dar responsabilidade para ele também, né? Porque se você só passa a mão na cabeça, vem dar tudo, ele não tem muito essa questão disciplinar, essa questão de responsabilidade. A gente tem na minha comunidade muitos pais analfabetos, muitos pais. Do lado de Brasília, um tanto de pais analfabetos, mas mesmo assim, eles são cuidadosos com os filhos. Eles mandam áudios, eles não sabem escrever, hoje mesmo, manda áudio, e eles têm assim um respeito pela gente. Eles respeitam a escola, ajudam a escola na área rural. Aí, participação nas reuniões participação toda. Eles vêm para a reunião, porque eles sabem que a escola ali é fundamental. Hoje a senhora está na escola, na área rural? Em qual? Na Rota do Cavalo. Rota do Cavalo, pertinho de nós, então. Sim, está bem ali. Pertinho de nós. Rota do Cavalo, eu estou assim... foi um presente aquela escola para mim. Um presente para mim aposentar, né? Para descansar um pouquinho. Não que eu descanse. Lá tem muitos problemas também, se eu contar... mas problemas assim sociais. Mas há uma comunidade não é violenta. Há uma participação maior dos pais na área rural. Sim, a senhora de concordar com isso? Sim, eles vão. Eles têm mais. Eles participam da escola. A escola é um centro comunitário. Eles vêm inclusive eles fazem até proposta eles amam quando a gente vai lá, porque eu tenho 6 assentamentos. Quando eu passo no assentamento, eles querem que a gente fique no assentamento, conversando, ajudando eles em outras questões, inclusive. Né? Eu falo isso. Bem diferente daquela escola violenta que eu tinha na área urbana, que foi um desafio. Eu falo isso, professora Kátia, porque eu tive a experiência de trabalhar com ProERD na área urbana e na área rural. Então, tu percebe. É claro a diferença. Enquanto você na área urbana, você tem... eu trabalhava com 8 turmas de 30 alunos, que dá 240 alunos.
320, né? 320. Acho que eu fugi da escola. 320 alunos. Você fazia uma reunião de pais com 60, aí você vai para a rural trabalhar com 2 turmas de 30 alunos, aí você tem uma reunião de pais com 50, quase com a totalidade. Todos. Mas é porque a zona rural também é muito carente, né? Sim, Agora, sim. Você falou, e a Cat também contribuiu com isso, a forma, por exemplo, que o PROED, que o policiamento comunitário chegava na escola. Porque a Cat, a gente estava até discutindo ali, né? Na época, quando eu fui implantar esse projeto de polícia comunitária lá no SED 3, nós viemos de uma greve aqui no DF e de, infelizmente, um fato que aconteceu no Paraná de um professor ter sido morto. Mas mesmo assim eu fui lá, conversei com a professora Cat, ela fez a coletiva, né? A gente chama de reunião, mas é coletiva, de professor. E assim, Gonzaga, só para colaborar com a pergunta que o André fez, eu acho que é a forma como a instituição, qualquer instituição vai para dentro de outra. Ela não pode querer impor a sua cultura organizacional, né? E, infelizmente, a gente tem muito isso ainda. Uma organização que quer levar a sua cultura organizacional para lá. Aí não tem escola compartilhada, né? Eu até brinco, é uma escola aculturada. Exato. E aí, Sérgio, você traz um assunto interessante que no curso de multiplicador de polícia comunitária e promotor de polícia comunitária, a disciplina pela qual eu era responsável, promotor e multiplicador, rapaz. Eu tô com inveja de vocês, que eu não trouxe o meu. A professora, mas tá igual aqui, ó. Promotora de polícia comunitária e Multiplicador. Nós estamos de igual, nós estamos falando de igual. Professora Cat é promotora de polícia comunitária. 2015 a turma. Na disciplina de gestão pela qualidade na segurança pública, eu falava muito isso. Porque qual é o problema que eu vejo hoje dentro das instituições como um todo? Polícia Militar, na Secretaria de Segurança Pública, nós temos Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, nós temos na Secretaria de Educação. Você percebe claramente que a base das instituições não estão envolvidas no processo. E na minha opinião, a gestão de qualidade só vai ser de qualidade quando a base estiver envolvida no processo. É porque estou na frente dela não, viu? Mas abrindo parênteses, a Cat como líder, como gestora, como gestora, como coordenadora lá, ela fez por onde esse caminho andar. Aí você percebe, por exemplo, Sérgio, que quando tem a oportunidade de alguém que está alguém da base chega no nível estratégico, as coisas mudam. Por quê? Por exemplo, quando eu me tornei administrador regional do Itapuã, os presidentes do Conselho de Segurança se surpreendiam, porque eu não mandava representante. Porque eu ia. Mas por que eu ia? Porque eu fui secretário de conselho, eu fui coordenador de conselho, eu fui comunidade e agora eu estou na posição de membro do conselho como gestor. Então eu sei qual é a dificuldade que um presidente de Conselho de Segurança tem quando um administrador manda um assessor para representá-lo. Por quê? Ele precisa ter uma pessoa de tomada de decisão. Então, quando tem a oportunidade de ter a professora Cat, que chega na gestão, ou você, ou eu, ou o André, que nós já conhecemos o problema da base, aí as coisas é diferente. Mas o problema que a gente percebe que os gestores, né, estão lá, eles tomam as decisões e mandam para o nível operacional executar. Só que o nível operacional, ele não está preparado, ele não está envolvido no processo. O que ele vai fazer? Eu falava isso muito no curso de promotor e multiplicador de segurança pública, de policiamento comunitário, que eu falava para os coronéis, falei, não basta o senhor fazer uma ordem de serviço. Porque se o senhor faz uma ordem de serviço, por exemplo, a viatura fazer um ponto de bloqueio em frente ao comércio X, e se esse policial não está envolvido no processo, ele vai pegar a viatura, colocar em frente o comércio X e vai dizer assim, isso aqui deve ser amigo do comandante. Exatamente. Por quê? Porque ele não está envolvido. Agora, se o senhor envolver ele no processo, ele vai parar a viatura, vai fazer o ponto de bloqueio, vai fazer a abordagem e a ordem de serviço vai se tornar eficaz. E aí o que acontece hoje? É que simplesmente alguém manda para o outro executar, só que o outro não está envolvido. E aí nós temos gestão, mas nós não temos qualidade. É o que aconteceu com a professora Cat. Tanto que foi Dona América Guimarães,
Sim, Querubins, como é que é? Elas, querubins. Delas querubins. E depois foi importar esse projeto para outras regionais. Criou leicinho. Então, assim, a Cat, ela fez esse trabalho que você está falando. Exatamente. Depois Ela- eu tive a oportunidade dentro da regional de fazer um comando, né? De colocar e oferecer para os diretores isso. Você Top. quer, você não quer? Tudo bem, se não quer, tranquilo. Mas em que momento que se reconheceu a necessidade de ampliar essa questão de implantar e depois ampliar essa questão da escola compartilhada? Foi justamente nessa falta de solução. Eu falo da questão do aumento dessa violência aí, que a senhora até comentou, ou vocês acham que foi apenas uma política pública de governo? Porque o que se ouve é que não tem dados que comprovem resultados eficazes, que é até uma das minhas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem, porque já tem o quê? 4 ou 5 anos, né? Que foi Na escola compartilhada? 4 anos. aqui no DF. 4 anos. Isso. Aí eu gostaria até que vocês respondessem também, nesse período, qual evolução foi identificada? Se já tem dados sobre isso. André, só para colaborar com você, para deixar bem claro para quem está nos assistindo e aqui também. Houve um período que era o curso nacional de promotor de polícia comunitária realizado nas escolas. Ele era feito fora das escolas e a gente levou para dentro das escolas. Aí depois que vem a escola compartilhada. E aí, Sérgio, colaborando contigo, é que enquanto o curso de policiamento comunitário feito nas escolas, Para toda a comunidade escolar, toda né? a comunidade escolar, né, aluno, professores, isso era um projeto da Secretaria de Segurança Pública por meio da Polícia Militar, né, que junto com a Secretaria de Educação. E já a escola compartilhada ultrapassa isso, já vem um projeto do GDF, do Governo do Distrito Federal, e junto com o Governo Federal. Então, são 2 momentos que eu acho que é interessante a gente Sim. destacar. Certo. Mas e quando foi que surgiu essa necessidade? Porque o que eu ouvi muito, porque eu sou a favor, né? Eu cresci, igual a senhora falando, eu cresci cantando o hino nacional na escola, entendeu? E hoje, poucas pessoas, eu acho que aqui nós temos militares e professora e tal, então vocês devem saber. É fácil. Mas qualquer lugar que você vai, é raro uma pessoa que sabe cantar o hino nacional inteiro. Eu sei, entendeu? E eu me orgulho disso. Uma nação que não é, no mínimo, patriota, tem alguma coisa errada, né? Ou tem vergonha da sua bandeira. Que ela não valoriza a sua bandeira e os Símbolos nacionais. os seus símbolos. Então, assim, eu me orgulho disso. Mas, assim, isso não me causou problema algum, pelo contrário. Eu me orgulho de saber o hino, eu canto o hino. Lembra da educação moral e cívica? Não parece, mas eu peguei essa época. Eu não sou dessa época, eu não sou. Não parece, mas Essa eu era cheguei da a pegar minha isso. época. Entendeu? Então, SPB. Fila para entrar na escola. pois é. Eu não sou Fazia dessa fila, época, não. cantava o hino nacional, hasteava a bandeira, depois ia Sim. pra sala de aula. Eu duvido, nessa época você lembra de alguns relatos de violência, de algumas coisas absurdas que aconteciam dentro da escola? Não, era Você raro. Não lembra, não tinha. Era raro, não Porque tinha. a disciplina, ela, além de ser a disciplina como é que eu vou dizer assim, é tudo, até em casa. Se você A não disciplina é pedagógica, Se né, você, professor? totalmente pedagógico. Se você não disciplinar o seu filho lá, você vai virar um algoz dele. Ele Exatamente. vai tomar conta da sua casa. É porque a minha dúvida é qual foi o momento que se reconheceu a importância de inserir a polícia, agora já estou falando da escola compartilhada, Sim. inserir a polícia dentro da escola. É a primeira... Olha, eu acho que teve a ver com a nossa, como é que eu vou dizer assim, impotência perante os fatos que aconteciam na escola, que vinham de fora para dentro. E A gente se sentia impotente enquanto gestor. Tu é um gestor de uma escola, o que tu tem que cuidar? Principalmente do pedagógico.
Você estudou para aquilo ali. Você não estudou para estudar, para cuidar de marmanjo que vem de casa querendo vender droga dentro da escola, que traz a arma do pai para a escola, que rouba e vem. Todas essas coisas eu passei por isso. Que rouba e vem fazer um comércio dentro da escola. O que você vai fazer quando você detecta isso na escola? E aí nós temos eu acho que nós temos um exemplo clássico que responde bem a sua pergunta, André, que é o fato de nós termos primeiro os colégios militares dos exércitos, né? Certo. Que nós temos aqui em Brasília, que é um exemplo, inclusive. Sim. Né? Nós não temos problema de violência no colégio militar. Zero. E aí nós viemos, depois disso, foi criado o Colégio Dom Pedro II, que é do Corpo de Bombeiro. Nós não temos problema de violência no Colégio Militar do Corpo de Bombeiro. Em terceiro plano, nasce o Colégio Militar Tiradentes, que é o colégio militar da Polícia Militar. E a gente percebe que nesse ambiente militar, onde existe a disciplina militar, não havia violência como havia nas outras escolas. E aí, eu vejo que os gestores, de alguma forma, conseguiram enxergar que se conseguisse levar a disciplina que tinha no colégio militar para dentro da escola pública, essa violência poderia ser diminuída. Só que aí a gente entra na questão de que o Sérgio acabou de falar, que não foi só a disciplina. Foi tentar, que aí eu respeito a decisão tomada, eu acho que eu sou 100% a favor das escolas compartilhadas. Mas quando você tenta colocar a cultura de uma instituição em outra, que eu acho que esse foi o erro que tentou colocar, é aí que tem um embate. Tem embate porque, querendo ou não, muitos dos professores que ainda estão em sala de aula hoje vêm do requisito do militarismo. Nós temos essa problemática. Lembra lá de quando aconteceu 64, que eram os estudantes, os defensores de toda aquela situação, e não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu entrei na polícia em 1991 e eu entrei ainda com muito requício do regime militar. Né? E isso traz uma resistência com o policial fardado dentro da escola. Isso parece que é uma coisa assim, parece que não combina um policial armado, fardado, um policial fardado, armado ou não, dentro do ambiente escolar. Parece que são duas coisas opostas. Que eu acho que não. Que eu acho que nós, policiais, muitas das vezes, nós somos pedagogos. Não por formação. Mas, Gonzaga, é assim, é porque, como segurança pública ainda é um tabu, a sociedade ainda vê segurança pública somente como policial. É o que a professora Cat falou aí. As violências, elas vêm de fora para dentro da escola. Não nasce na escola. Não nasce na escola. Então, assim, na cabeça de alguns, e aí eu tenho essa convicção comigo também, porque se você trata o ambiente fora da escola, provavelmente essas violências não vão para dentro da escola. Perfeito. Mas essa cultura que você falou, é a cultura da disciplina, aí já gera uma nova pergunta. Disciplina, ela gera maior aprendizado? Aí eu vou explicar por que eu estou perguntando isso. Ó. Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. IDEB, em Anápolis, numa escola de Anápolis, foi um aumento de 60%. Depois que militarizou. Aumento de aprendizado. Aumentou os índices. Aumentou o índice do IDEB. Do IDEB. Aí o que acontece? E o que mudou? A disciplina. Aí mostra a PM, pessoal, mulherada com coque, homem com cabelo curto. Ah, mas eu tenho cabelo afro, não sei o quê. Máquina. Entendeu? Então, quem quer ficar, fica. Quem não quer, sai. Beleza. E teve esse índice de 60% de aproveitamento. Aí o que acontece? Isso é um dado. Mas aí essa cultura, ela é disciplina e então o que fez esse aproveitamento benéfico? A disciplina? Eu acho que sim. Eu acrescento dizendo que eu acho que as duas coisas. Eu acho que no momento que o professor tem sala de aulas com o aluno disciplinado, ele tem maior aproveitamento no ensino.
Eu acho que a gente soma as duas coisas. Quando nós temos uma... Eu falo porque eu tive a oportunidade, André, de dar aula, ser instrutor do ProERD, na escola particular e na escola pública. Na escola particular, eu pegava uma turma com 15 alunos na quarta série. 15 alunos. Uma sala de 60 metros quadrados, 80 metros quadrados, com 15, 20 alunos. Quando eu ia para a escola pública, eu pegava essa mesma sala, com 80 metros quadrados, com 35 a 40 alunos. E na minha mente, o que mais me perturbava eu falei, gente, quando esses meninos terminaram o ensino médio, eles vão disputar o vestibular. Na época não tinha o Enem ainda, né? Eles vão disputar o vestibular um com o outro. É muito injusto para o aluno da escola pública. Porque eu tenho um profissional que vai cuidar de 40 alunos e na outra escola eu tenho um profissional que vai cuidar de 20 alunos. E aí, com todo respeito, vou até abrir Essa briga é até hoje. eu vou até abrir um parênteses. Até hoje, professor. Porque para mim... Cada vez mais. Para mim, universidade pública não é para o pobre. Universidade pública, para mim, é para o rico. Que ele mantém o filho a vida toda na escola particular para ele passar no vestibular da universidade pública. Enquanto o pobre, ele mantém o filho a vida toda na escola pública para ir fazer uma universidade particular. Essa é uma... Porque ele não passou na pública. Porque ele não passou na... É um desajuste, é uma diferença tão grande que às vezes é difícil até de você conseguir mensurar isso. E aí eu entro no que você falou. Diante disso, é mais fácil você disciplinar uma turma com 20 alunos ou é mais fácil você disciplinar uma turma com 40 alunos? Com 20, com certeza. Eu já tive em sala de aula, por exemplo, como instrutor do ProERD, que eu não tinha como andar. Eu gostava muito da aula andando na sala, até para despertar a atenção dos alunos. Eu não tinha como andar em sala de aula, porque as cadeiras dos alunos, as mesas, as carteiras, eram uma colada na outra. O professor tinha um metro entre a última carteira ao quadro. Aí tu imagina, como não é só a questão de compartilhamento da escola com polícia militar e pedagogos, mas é uma questão muito além disso. Mas quando, na minha opinião, quando a polícia traz essa disciplina militar para dentro de um ambiente que aparentemente estava à vontade, eu tenho certeza que o professor em sala de aula tem maior condições de passar o conteúdo para aqueles alunos. Mas, Gonzaga, e aí vai para a professora Keto também. Mas se esse mesmo esforço de levar a escola militarizada ou escola compartilhada, levar policiais para dentro da sala de aula, se esses mesmos esforços fossem colocados também, e aí a professora Keto tem uma experiência bem maior, do pedagogo, dos auxiliares de limpeza, o que tem mais lá, professora, que falta numa... Os coordenadores. Isso também não seria vantagem também muito mais para a educação? Em vez de levar esse corpo policial... Facilitaria muito, mas nem todo professor enxerga isso. Parece que tem alguns... É um estigma. É um medo, uma coisa assim, de não poder, como é que eu vou dizer, conviver no mesmo ambiente, as duas coisas. Eu não tenho resposta para isso. Porque eu tenho colegas que são assim, que você vai fazer uma reunião, que nem você falou antes, ela se retirava da sala. Você vai fazer uma reunião, eu só quero saber dos meus direitos, da greve, disso, aquilo, que o governo é isso, aquele outro. Só o venha a nós, o vosso reino, nada, né? E que também não são a favor de você, por exemplo, fazer um momento cívico na escola. Então, quando o professor chega na escola, a primeira coisa que a gente faz, eu aprendi isso, as duras penas, né? Vamos construir um projeto político-pedagógico na escola, e se o professor vier lá para a minha escola, na Rota do Cavalo, ele vai ter que abraçar, ou pelo menos participar dos projetos que estão lá na PP da escola, né? Porque senão ele vai ser convidado a ir para outra escola, onde ele se sinta melhor. Se lá nessa escola nós tínhamos a hora cívica, pelo menos uma vez por semana, os meninos aprendem a tocar o hino, conhecer as bandeiras nacionais, a bandeira do Estado, bandeira
Inclusive, a gente fez até uma bandeira para a escola. Teve lá no maravilha. 73, foi assim. Sim. Além do projeto de música que melhorou, que depois nós passamos o segundo no Enem, do DF, foi uma melhora muito significativa. Saiu de lá muita coisa boa, entendeu? Hoje a escola ficou diferenciada. A gente ganhou muitas coisas que colaboraram, tipo, ganhamos uma quadra coberta, ganhamos projetos, inclusive federais, coisa que hoje em dia não tem mais, projetos federais que você podia implantar um projeto. Aí a gente implantou um projeto de música, e isso chamou muito a atenção dos alunos, para eles verem que a gente, direção, não era só o carrasco da escola, que a gente era o companheiro, o amigo, ouvia eles em tempo inverso da escola, da aula normal, né? Nós tínhamos um projeto que era, por exemplo, ele estudava de manhã e à tarde ele vinha para o nosso projeto de livre e espontânea vontade, ele queria aprender uma música. Foi lá no Dona América Guimarães, foi que teve esse projeto, depois a quadra coberta, quando você era a coordenadora pedagógica, né? No 73 foi assim também. Então foi onde a escola melhorou muito nesse sentido, né? Era o pedagógico aliado à disciplina, a disciplina mesmo, né? Que você não pode, eu acho que não dá para separar. Isso é a visão da pessoa de não entender que essa ajuda é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. E mais ainda, né, professora? Mas nem todo mundo tem essa visão. Pronto, eu ia falar exatamente isso. Não tem, mas não adianta. Como você vai colocar isso você pode dizer para ela todos os pontos positivos. Mesmo assim, a pessoa... Mas aí volta aquela conversa inicial. É de pessoa para pessoa. E aí nós vamos ter resistência em todas as áreas, né? Eu tava conversando com o Sérgio. Quando, por exemplo, quando cheguei no Paranoá, eu fui percursor de polícia comunitária no Paranoá, no 20º Batalhão, né? Então 15ª CPMIND no Paranoá. Décima CPMIND. Que você fez a 15ª lá no 15ª Lago Sul. Lago Sul. E eu tinha resistência de falar de polícia comunitária com os colegas. Eu tinha essa resistência. Porque tinha um colega que achava que... Imagina as outras comunidades. Imagina isso. Dentro da instituição, a gente tem essa dificuldade, porque quando da implantação do policiamento, da polícia comunitária, e aí, volto a dizer, era uma imposição da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que todas as secretarias estaduais de segurança pública tinham que implantar, por causa do PRONASSE. Se não implantasse, não tinha recebimento de recurso. Então, meio que descia, as instituições começaram a colocar garganta abaixo. Agora, tem que aceitar. Ou nós fazemos isso, ou nós formamos policiais na filosofia de polícia comunitária, ou nós vamos perder recurso. Então, vamos formar. Então, tinha policiais que eram escalados para ir para o curso de promotor. Que era do choque, né? Não era nem choque. Meu amigo... Era um castigo pro cara, por uma questão de vivência. Eu louvo a Deus porque hoje eu encontro policiais dessa época que chegam para mim e falam, Gonzaga, você tinha razão. E uma das coisas que eu falava muito no curso de promotor de polícia comunitária é que eu estou plantando uma semente. E existe... a longo prazo. E eu digo assim, existe 2 tipos de semente. Existe semente de alface que você planta. 45, 60 dias você colhe e acabou. E existe a semente de jaca, que você planta, demora 8 a 10 anos para você colher a primeira jaca. Mas a partir daí, nunca mais você para de colher. E eu sempre falei, talvez eu não vou colher fruto da semente que eu estou plantando, mas eu quero que meus filhos ou meus netos colham os frutos. E eu diria que hoje, o que eu vejo hoje dentro da instituição Polícia Militar, com os policiais que estão hoje, nós podemos dizer que nós já estamos colhendo parte desse fruto. Só o fato, por exemplo, da formação desses policiais hoje, a maneira que eles trabalham hoje é bem diferente do que era antes, né? Eu já vejo isso. Isso é consequência de quê? De frutos plantados. Quando eu vejo, por exemplo, Sérgio, ser hoje, na minha opinião, se não o mais, mas um dos maiores especialistas em segurança pública do Distrito Federal, isso, para mim, é muito vantajoso, porque isso influencia outros policiais a seguir esse mesmo caminho.
Essa é a minha ideia com relação a toda essa questão de implantar a dificuldade que nós tivemos de implantar o policiamento comunitário. E aí, volto, Sérgio, dentro daquilo que nós falamos, que é o projeto que nós lançamos lá no Paranoá, Conhecer para Aproximar. Eu acho que a grande resistência que nós temos hoje com a segurança pública é a falta de conhecimento por parte da comunidade. Do que é segurança Do pública. que é segurança pública. Aí, quando você vai na Constituição, que diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, mas como é minha responsabilidade que eu não sei nem o que é? Será que não estava na hora de nós discutirmos, aí eu vou ter um detalhe importante, de nós discutirmos uma política pública de segurança pública para ter esse conteúdo em sala de aula? Para que o nosso jovem saia da sala de aula sabendo o que é, sabendo por que quando tem um som alto, o vizinho da sua casa está com som alto e você liga para a polícia e a polícia diz que não pode ir lá e você se sentir desmerecido ou desprotegido, mas é porque tem uma razão que o policial não pode simplesmente chegar lá e invadir a casa do vizinho só porque ele está com som alto, que precisa de uma vítima. Eu acho que está na hora de a gente discutir isso. Isso já está mais específico, né, Gonzaga? Se a gente trazer para cá, a nossa lei orgânica, lá no seu artigo 117A, está lá. E no seu inciso 4º, que foi até a época que a vice-governadora Celina Leão, foi ela que colocou isso na lei orgânica, quando ela era presidente da Câmara. Isso. Está lá no inciso 4, ênfase no policiamento comunitário. Mas ninguém vê isso. Então, essa resistência que você fala aí, eu acho que é do gestor. Porque ele não compreendeu ainda que você colocar isso para as pessoas, o policial que está lá na ponta, não é desmerecimento para quem está em cima. Não é. Mas eu digo mais, Sérgio, eu acho que, e eu até entendo o gestor, porque quando você não tem parâmetros, é difícil você acreditar. Por exemplo, a gente hoje, eu vejo com pesar, quando eu vejo as pessoas falando assim, o índice de criminalidade reduziu. É bom para a imprensa, é bom para o povo ver, mas, cara, se nós tivéssemos uma forma de mensurar prevenção, né? O crime evitado, tem. Não temos. Se nós tivéssemos como mensurar um crime evitado, aí o gestor apostava na prevenção. Mas nós não temos. Por exemplo, eu falo muito isso. Quando um policial fardado está tomando café numa padaria, está no serviço, resolveu fazer o seu lanche matinal, foi numa padaria. Se naquele momento entrou alguém ali para roubar aquela padaria, não fez o assalto. Por quê? Porque tinha um policial fardado. Mas aquilo não vai para a estatística. Quando um ônibus, um bandido entra no ônibus para assaltar o ônibus e tem um policial fardado dentro daquele ônibus, ele não assalta o ônibus. Mas aquilo não vai para a estatística. Agora, se o assalto aconteceu, vai. Mas é assim, Gonzaga, pode entrar, viu, André? Aqui, porque quando a gente fala em gestor, e aqui eu tive o prazer de estar com a Cat, ela também não sabia o que era nada de polícia Ela foi comunitária. atrás. Não, Depois que entrou, depois que a proposta, depois que ela viu, ela acreditou. E eu acho que é isso que falta no gestor de segurança pública. Na proposta, porque eu sofria por Cat, isso. Você falando, fala um pouquinho no... Você falando outra coisa aí, me veio a ideia assim da pergunta dele do porquê. A alta rotatividade hoje em tudo. A alta rotatividade de professores, a alta rotatividade também da comunidade. Por exemplo, como é que você vai conhecer... Tu tem que conhecer a tua comunidade para você chegar para ele e fazer uma proposta. Fazer parte dela. Igual hoje em dia. A maioria, eu tenho 10 professores, 8 são contratos temporários, são rotativos. Então, só 2 que estão lá efetivos, que conhecem efetivamente aquela escola. Alguns vão lá por conta do que eu ganho um pouco a mais, da gratificação. Da gratificação, né? Assim, é uma escola. Eu vejo que em outros países, eu tenho sobrinhos estudando em Orlando, né? Aí eu vejo assim a questão do conhecer. Lá eles estudam na escola pública.
Eles têm dinheiro, eles são ricos, mas eles estão na pública, eles não estão na particular. Lá, pelo contrário, a particular é a pior escola. É a pior escola. Né? Época de pandemia, eles Léo. não pararam, não. Tem água aí? Eles não pararam. Né? Eles estavam preparados. Aí veio a questão da conhecer e esse rotativo. Esse rotativo é que faz assim com que você deixe de conhecer talvez a sua comunidade, seus professores, né? E isso faz com que todo novo ano você chove no molhado, você tem que explicar de novo qual é a sua proposta. Alguém falou para mim assim, você, diretor, você põe a escola do seu jeito. Mas não é assim. Não é eu ponho a escola do meu jeito. Eu não faço nada sozinho. Se eu não tiver a comunidade ou os professores abraçando a minha proposta, eu não faço nada. Eu não consigo. Mesmo que eu queira, que eu acho que isso aqui é as mil maravilhas e tal, eu não consigo. Né? Tem algumas coisas que até hoje eu não consegui levar para a escola. Né? Alguns projetos assim, tipo projetos ambientais, de meio ambiente, algumas coisas assim, que a gente vê até hoje, faz 10 anos que existe dengue aí. Sim. Alguém consegue resolver a educação sobre o mosquito, é que as pessoas não têm conhecimento. Se tivesse, evitaria, igual você fala, evitaria o crime naquele exato momento. Então, a questão do uniforme com relação à farda também é uma identidade. É uma identidade. Você está identificado. Até para você saber, por exemplo, quando as pessoas entendem isso, por exemplo, se o policial vai fazer uma abordagem próxima à escola e ele vê um aluno com o uniforme da escola, a abordagem já é diferenciada. É diferente. Já é diferenciada. Por que você não está na escola? Exatamente. Você está aí fazendo o quê? E aí vem outro problema que, na minha opinião, é uma coisa grave. Coisa que não... Senhora. Uma coisa que eu acho que também envolve essa questão. Por exemplo, eu sei que é disciplina e tem que ter limite. Mas quando um aluno chega atrasado numa escola, por exemplo, e não poder entrar na escola porque chegou depois do horário, eu acho que isso é perigoso. Por quê? Pensa que se for um aluno que tem responsabilidade em casa e os pais exigem dele e ele chegou atrasado na escola, ele não vai voltar para casa. Ele não vai voltar para casa porque ele sabe que... Ele vai ficar na rua até o horário até o horário de sair da escola. Para ele... Foi assim que o Poção ficou famoso, né? É assim que o Poção ficou famoso. Então, é uma outra problemática. Eu nunca fui Poção. E isso faz parte de segurança pública, né, Sérgio? Que a gente tem que ter estratégia. E quando a gente pensa que... O que o Sérgio falou, acho que quando as pessoas, quando falam segurança pública, pensam muito em polícia. E é algo muito maior do que polícia. Acho que segurança pública precisa do envolvimento da escola... conhecer a comunidade. Do conhecer... E aí, professor, 30 anos, professor naquela mesma escola. Ele conhece todo mundo que nasceu naquele bairro. Ele não tem a rotatividade. Ele vai saber quem são as famílias problemáticas, as famílias que não têm problema, das famílias... Ele vai saber quem é neto de quem. Que, inclusive, salvo engano, Isso. É o conceito básico da polícia comunitária, né? É um dos princípios da polícia comunitária, manter o policial da ponta... dentro da comunidade, para que ele conheça o ambiente onde ele trabalha. Aí qualquer coisa diferente, qualquer ameaça que apareça, ele já sabe... Fora que tá gera confiança, né? André, só para você ter ideia, quando foi implantado os postos comunitários de segurança... Que o povo chama de Kinder Ovo, que eu fico puto. Aí a professora, tá vendo? Não deu certo, E digo para eu vou dizer eu vou até falar para a senhora... Uma ideia copiada de algum lugar, né? E eu vou dizer para a senhora por que não deu... Eu vou dizer para a senhora por que não deu certo, se não der tempo. Mas veja só. Quando implantou o posto comunitário de segurança na quadra 20 do Paranoá... Me lembro. E eu fui o policial destacado para ser o gestor daquele posto. Só que o projeto era 18 policiais por posto. Eu cheguei lá com 2. A minha viatura com 1, mais 2 policiais que ficavam no posto. Então, 4 policiais. E aí, eu fiz um levantamento da minha área, que era da quadra 12 até a quadra 20. Eu fiz de conjunto por conjunto. Eu sabia quantas casas tinha em cada conjunto. Eu fiz o levantamento, quantos comércios que tinha. E a quadra 20 é a quadra mais problemática lá em 2006. Eu acredito, eu não lembro aqui precisamente,
mas em torno de 40% das casas estava com placa de vende-se. E não vendia. Nós tínhamos ponto de tráfico de droga em cada esquina. Prova disso que eu não entrava na 20. Pronto. Então Eu você, ia na 20 então nem- você veio fortalecer o que eu estou falando. Pois é. Na quadra 20 tinha uma quadra de esporte que a comunidade não usava. A quadra, a comunidade não Quem usava. tomava conta? Aí eu fiz questão A de. contravenção, né? A Eu fiz, contravenção eu, tomava fi- eu conta. fiz questão de priorizar aquela quadra. E eu fazia 4 abordagens durante o dia na quadra. E é impressionante que um rapaz, por quê? Os vagabundos, eles sabem a escala do policial. Então eu abordei um camarada, só como exemplo, abordei ele na segunda. Aí na segunda ele estava lá porque ele estava esperando a esposa com o filho. Na terça-feira eu abordei ele novamente. Que em policial que trabalha por escala não ia abordar ele. Certo, certo. Porque aí ele ia falar a mesma história. Não, estou aqui esperando minha esposa. Mas eu abordei, aí ele já estava ali esperando os colegas que vinham jogar bola com ele. Na quarta-feira eu abordei ele de novo. 3 dias consecutivos ele estava na mesma quadra, na quadra de esporte da quadra 20. No terceiro dia ele já não teve argumento. Quando eu abordei, quando eu fiz a pergunta, o que está fazendo por aqui? Ele falou, não, moço, eu já estou indo embora. E ele não mais voltou ali. Por quê? Porque eu passei a conhecer ele. Ele tava com- Ele não tinha. A desculpa, o argumento dele já não colava mais para mim, porque eu vi ele segunda, terça e quarta. Mas o policial que trabalha de escala, ele trabalha dia sim, dia não. Então a desculpa que ele dá para um hoje é a mesma desculpa que dá para o policial de amanhã. E ele continua ali. E o policial que trabalha por escala, ele não tem só aquela quadra para fiscalizar, para fazer o policiamento. Ele faz a cidade toda, então ele não vai ali todo dia. E nós começamos a fazer reunião com a comunidade, exatamente o projeto que nós implantamos, que é o Conhecer para Aproximar. A ideia era falar para a comunidade o que é ser segurança pública. Por que nós precisamos de vocês? Por que você, comunidade, precisa estar envolvida no processo? Porque você é usuário da segurança pública. E se você não estiver conosco, nós não vamos poder te dar a segurança que você merece. Você precisa ter confiança de ligar para a polícia e falar o seu nome no 190. Que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas têm medo de ligar no 190 e falar o nome. E achar que o policial que atendeu o telefone lá no 190 vai dizer o nome dela para o vizinho. E é esse medo. E eu digo que deu tanto certo, que posteriormente hoje você pode entrar na quadra 20. Exatamente. De vez em quando. Você pode entrar. Isso iniciou quando? Lá em 2006, quando nós assumimos o PCS da quadra 20. PCS 14. Né? Eu lembro até hoje. Que eu até brinco que eu sou o gestor dele até hoje, porque o governador foi lá, me deu posse e até hoje eu não fui exonerado. Fui para a reserva e continuo. Mas agora eu estou perguntando para o subtenente. O policial, ele é formado para lidar com a sociedade ou ele é formado para combater o crime? Formado para combater o crime. Isso é um erro grotesco. Então você já reconhece que realmente isso aí tem que ser Infelizmente, repensado. tem que ser repensado. Só para colaborar com o que você antes não sei se você responda. Tá errado. No Dona América Guimarães, lá na Araponga, foi assim. Não sei se a Cat lembra. Tinha uma parada na frente da escola, onde todo dia, todo momento, os alunos eram assaltados. Os elementos estavam lá. Né? Depois que a gente levou o curso de promotor de polícia comunitária lá, fizemos uma reunião com aquela galera, fizemos uma reunião com o administrador na época, com a CEMOB. O pessoal foi lá, tirou a parada, mudou a parada do lugar para um lugar mais iluminado, mais tranquilo. Resolveu o problema. E tinha 500 anos que a parada estava ali, todo dia era... É o triângulo do crime. O triângulo Você do tem que crime. tirar alguma coisa dali. E aí, André, aproveitando a sua pergunta, eu acho que eu não vou falar da formação de hoje, né? Porque eu não estou envolvido na formação dos policiais agora. Mas até enquanto eu estava participando dessa formação, na minha opinião, há um equívoco de formação. Do policial ser formado para combater, e aí eu digo, não é simplesmente combater o crime. Muitas das vezes ele é formado para combater a comunidade.
é aquela ideia de que todos são bandidos, eu tenho que me provar o contrário. E eu sempre prestei no meu trabalho o seguinte: todos são cidadãos, até que me prove o contrário. Então, para mim, eu sempre pensei o seguinte: para mim não importa o que o cara fez. A minha obrigação é, ele cometeu crime de estupro, a minha obrigação é, prendo, levo para a delegacia. O que o delegado vai fazer não diz respeito a mim. Eu sempre trabalhei da seguinte forma: não me interessa, o pessoal reclama muito, o bandido sai da delegacia primeiro que um policial. Eu sempre trabalhei o seguinte: ele saiu da delegacia primeiro do que eu. Se eu voltar para a rua e ele estiver lá cometendo crime, eu levo ele de volta para a delegacia. Não tem esse problema. Agora, eu não posso tratar um cidadão de bem como se trata um bandido. Eu não posso fazer uma abordagem. A minha abordagem ela tem que trazer, primeiro, segurança para mim. Segundo, segurança para a minha equipe. Terceiro, segurança para quem está sendo abordado. Então, a minha abordagem, independente de ser um cidadão de bem ou um bandido, ela tem que ser com os mesmos princípios. Depois que eu descubro que é um cidadão trabalhador, muda-se a abordagem. A gente muda. Não é? Continua o tratamento como bandido. Inclusive, isso dentro da própria escola, né, professora? Porque às escola. vezes você vai abordar um aluno que está com a faca, que está com algum objeto lá, e eu já vi professores... E você não sabe... querendo. E a gente não sabe o que o ser humano está pensando. Sim. Você não sabe se aquele aluno está com problema em casa, se aquele aluno está com problema de bullying. E ele pode simplesmente tirar uma faca e esfaquear um policial. Tanto que, infelizmente, lá no Zil, nós já tivemos casos de assassinato dentro de sala de aula, né? Sala de aula. Mas, porém, contudo, depois que esses programas, que até a professora Cat... Esporte à meia-noite. Saiu de lá. Tinha tanta gente que era contra o esporte à meia-noite. Eu não tive... Inclusive, eu até... É engraçado, né? Agora eu estou indo na academia, ali em Sobradinho. O dono da academia, ele trabalhou comigo no esporte à meia-noite. Aí a gente conta as coisas que a gente tinha lá. Eles sabiam quem era quem lá. Eles sabiam quem era quem. Então, nunca tive problema de assaltar a escola, de depredar enquanto o esporte estava lá. Não tinha... Eu nunca achei que era ruim, como tinha muitos que falavam, que esses caras não querem ir para a rua. Aí fica aqui com esses... vagabundos jogando bola de noite. Né? Prevenção. Colocar na cabeça das pessoas que isso é prevenir. Mas não era a ideia de alguns, não era Não, eu sei disso. Apesar da gente estar ali, sabia que funcionava, sabia que era bom, né? E nem todo mundo pensa assim. E aí, André e Sérgio, e professora Cat, a gente fica uma dúvida, uma pergunta. Por que os gestores não mantém esses projetos que deram certo? Você pode responder. Por que o programa ProERD está esfarrapado? Nossa, eu gostaria... Por que o esporte à meia-noite, sabe? É tão criticado. É tão... Sendo que Eu tive um professor que falava o muito seguinte, boa. aliás, ele fala até hoje, que é porque o gestor da Polícia Militar, ele não entende de segurança pública. Ele entende de polícia militar. E o da Polícia Civil, ele não entende de segurança pública. Ele entende de polícia civil. E quem é que vai entender da polícia? Que é o que meu professor sempre diz. Eu acho até hoje. Pois é. Então, para essa prevenção, tem que se entender de segurança pública. Inclusive, políticas públicas de segurança, né? Sim. Separar as coisas, né? Eu acho que Nesse meio aí. Nesse meio fica a escola. Pois é. Aí que tá, nesse meio fica a escola, onde você tem vários projetos. Permita-me, Sérgio. Sim, pois não. O programa é seu. Fica à vontade. Fica a escola onde estão os nossos maiores clientes. Sim. É verdade. Sim. Porque se nós alcançarmos o aluno... Gente, se nós alcançarmos a criança e adolescente, nós não vamos ter problema com o adulto. Você está prevenindo. Você quer ver como isso é tão verdade? Mais fácil de Qual a idade da sua aluna que estava lá na igreja, que já é casada, 30 parece? Então, 30 anos ainda ela lembra da música do ProERD. Cantou lá na igreja e tudo mais. Você está entendendo? Bacana, hein? Então, esse tipo de prevenção lá, depois que acabou o projeto Polícia Comunitária dentro da escola onde a Cat
nos abraçou, eu comecei a trabalhar em Planaltina e tantas pessoas que eu encontrava lá, e o projeto, e o projeto, Sexta-feira agora, sexta-feira, dia então 22. são coisas que dão certo, e aí eu vou te responder, meu caro subtenente. É vaidades, Cada vaidades. projeto sensacionais por pura vaidade. Não dão continuidade porque é vaidade. Porque eu vou contar para você, liderança, participação e autonomia não quebra a hierarquia e disciplina. Não quebra. Muito pelo contrário. Ele facilita, ele agrega valores. Mas o gestor de segurança pública não pensa assim. Ele não pensa. Ele pensa, não, aquele sargento, ou aquele soldado, ou aquele cabo soldado, muito em ou cima. aquele professor lá vai bagunçar minha vida aqui. Então, puxa o freio de mão dele. Vai tirar minha autoridade. Vai tirar minha autoridade. Então, amores próprios. Isso tem na nossa carreira. Não é, professora Em Kate? toda instituição, acho que tem, né? E assim, é tão interessante, É André, uma que essa falta de semana... maturidade. Semana não. Há uns 15 dias atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Uma pessoa falou assim... Subtenente Gonzaga foi o pastor Leber que me passou seu telefone. E ela diz assim, eu fui sua aluna do Proerd. E hoje eu estou trabalhando numa escola. Eu queria te convidar para dar uma palestra. Top. Olha que legal. Foi minha aluna hoje, trabalha na escola. E eu, sexta-feira, dia 22, estou indo nessa escola dar uma palestra Que bacana. sobre violência contra a mulher. De um projeto que ela realiza na escola. Ela realiza o projeto e o Aquilo tema... marcou a vida dela, é a semente que foi regada. São e os frutos, São os frutos. que ele já está colhendo aqui. É o fruto da jaca que eu Demora, Da plantei. jaca. é o da- A jaca está começando a produzir. Então, isso é muito satisfatório. O Sérgio eu fiz lá um culto de ação de graça pela minha passagem para a reserva remunerada. O Sérgio esteve lá e foi assim, impactante. O testemunho do Sérgio, o testemunho da conselheira tutelar Samara, o testemunho dos meus alunos do Proerd, pessoas depois vieram para mim dizer, cara, eu fiquei impactado com o que você já fez pela nossa comunidade. E eu não sabia. Porque, assim, a gente não faz, eu acho que a gente não faz com o propósito de você ser visto. Nenhum. Mas a gente faz porque a gente acredita que é o certo. Cara, eu hoje, por exemplo, estou indo dessa palestra lá na Que é sexta-feira. o certo e o que dá certo, E o que né? dá certo. Eu estou indo nessa... Eu tenho um princípio na minha vida que é, eu preciso impactar vidas. E eu estou indo nessa palestra na sexta-feira porque eu acredito que essa palestra pode impactar vidas naquela escola. Eu só faço por isso. Se eu deixar de acreditar nisso, eu perdi o direito de viver. Porque eu acho que isso é importante. Você precisa impactar vidas. E o policiamento comunitário é um policiamento impactante. Se os gestores, se as pessoas, se a comunidade de um modo geral entender isso, as coisas mudam. Porque hoje nós só temos 2 secretarias envolvidas no policiamento comunitário. De tantas existentes, nós só temos 2. Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Educação. Onde está a Secretaria de Saúde, que dia está envolvido também? A Secretaria de Pessoas com Deficiência. O tanto que as pessoas com deficiência sofrem por falta de segurança pública. Precisava estar envolvido. Secretaria de Juventude. Secretaria de Inclusive do Juventude. profissional, viu? Inclusive do profissional. Que a época lá no Centro de Polícia Comunitária de Direitos Humanos, e eu não vou esquecer esse nome nunca, nós tentamos implantar nos policiais um curso de Libras, para ele atender esse usuário. Da pessoa com deficiência. Não, e assim, eles poderiam focar nisso, mas estão exigindo agora nos novos concursos aí o inglês. Aí, assim, é como se você vai prender lá um bandido, aí Nós você fala estamos assim, mais preocupados. excuse me. Mãos ao alto, excuse me, please. Não, Entendeu? nós estamos mais preocupados com o cidadão estrangeiro que está Exatamente. chegando no nosso país do que com o nosso cidadão que Exatamente. tem a necessidade básica de um atendimento. Eu, na minha opinião, em cada quartel, em cada delegacia, em cada quartel, assim como nós precisamos da policial feminino para poder fazer a abordagem em mulheres, nós precisávamos de um policial com conhecimento de Libras. Sim. Porque nós vamos abordar o surdo, nós vamos abordar o cego, nós vamos abordar o cadeirante. E qual é o conhecimento que nós temos
para que esse cidadão que tem essa deficiência, que tem esse atendimento, que é um direito dele. É direito. Ele é um cidadão, então o artigo 144 também serve para ele. E às vezes nós estamos mais preocupados. Não, o policial tem que falar inglês, tá? Para quê? Para atender o gringo que está chegando. E o nosso surdo? O nosso surdo-mudo. Por isso, André, e aí eu não sei se a Cat, o Gonzaga vai concordar comigo, quando a ONU fala de desmilitarizar a polícia, não é que a polícia agora vai andar de estilingue, vai andar de jogar pedra nos outros. Essa forma de tratar a população, porque é a polícia, a instituição policial que está para a população, e não vice-versa. Nós falamos de segurança pública, não para a sociedade, mas com a sociedade. Essa é a finalidade do policiamento comunitário. Né? Falando aqui dos postos comunitários, os postos comunitários, para mim, foi a política melhor que teve, só que ela foi mal implantada. Mal implantada. Foi. Pronto. Para quem não sabe, olha só, o 190 não foi criado para a polícia, não. O 190 foi criado para o turista. Para o turista, onde ele tivesse, o turista chegava e tinha um pronto atendimento. O 190, na polícia, ele seria cortado com os postos comunitários de segurança. Porque você quebra um intermediário chamado 190. Porque você vai ter não mais um número frio. Você vai ter o subtenente Gonzaga, você vai ter o sargento Sérgio, você vai ter essa humanização que a gente busca. Teve até uma autoridade aí que disse que escreveu um livro, eu não vou dizer o nome dele, mas o primeiro trecho do livro ele falava assim: no começo eu criei o céu e a terra. Você não vai dizer o nome por questão de ética ou para não dar publicidade? Para não dar publicidade. No começo teve um cara que diz que é o dono do policiamento comunitário, que faz policiamento comunitário, e a primeira frase do livro dele é assim: no começo eu criei o céu e a terra. E daí você tira o resto. Então, assim, a forma como foi implantado o policiamento comunitário... Os postos comunitários foi totalmente errado. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte. Quando você vai implantar um projeto, seja ele na esfera pública ou privada, você tem um projeto piloto. Para que nós possamos, né? PDCA, princípio de administração, para que a gente possa fazer o quê? Não, peraí. O que deu certo, o que deu errado, onde precisamos melhorar, o que nós temos que tirar daqui? Ah, deu certo? Vamos para o segundo. Deu certo? Agora vamos botar mais 3. E aqui em Brasília, o que fez com uma política partidária, e aí não é uma política de Estado, Sim. É uma política partidária. Um governador prometeu em campanha que faria, orientado por um assessor, que eu acho que deixou ele na mão depois, e diz assim: não, nós temos que colocar 100 postos comunitários de segurança no DF. Primeiro, não tínhamos policiais preparados para assumir aqueles postos. Tanto para você ter ideia, esse posto da quadra 20, sabe por que eu assumi o posto da quadra 20? Porque eu estava de serviço no dia, o governador foi na cidade, o comandante me liga e diz assim: Gonzaga, cara, tu tem que ir lá para a quadra 20 agora. Eu falo: por quê, chefe? Não, porque o governador vai dar posse ao gestor lá. E eu falei: vai ser eu? Na hora. O governador ia estar lá 10 horas, essa era 9h30. Aí eu desço pro posto, chego lá, o governador me abraça e diz assim para a comunidade presente: esse aqui é o gestor do posto. Então imagina que absurdo. Que preparo. Aí digamos, se eu não tivesse o preparo que eu tinha, o que adiantou? Então são políticas que, na minha opinião, segurança pública, educação e saúde tem que ser política de Estado e não política de governo. Tem que ser política de Estado. Por exemplo, reposição de efetivo policial, reposição de efetivo de educação e saúde, não pode ser um gestor que vai decidir. Isso tem que estar num plano anual. Ora, será possível que o comandante-geral da Polícia Militar, o secretário de Educação, não sabe quantos policiais vai aposentar, quantos professores vão aposentar o ano que vem? Claro que sabe. Ele sabe. Então, quanto tempo demora um concurso para um policial ser formado? 2 anos. Então, em 2024, eu já tenho que estar preparando os policiais que vão entrar em 2026. E aí, hoje, nós
Por isso nós chamamos uma defasagem enorme de policiais, de professores, né? Que hoje parece-me, perdoa-me, professora, se eu estiver enganado, mas parece-me que o quadro hoje de professor provisório é maior que o quadro de professor efetivo. Todo mundo que você vê, toda escola você chega, professor provisório, professor provisório. Nunca é suficiente. Você vai para o quadro de policiais, hoje tem mais policiais na reserva do que policiais efetivos. Então, quer dizer, falta de gestão. E isso traz uma sobrecarga ao profissional. Sim. Traz uma sobrecarga no profissional. Adoecimento da categoria. Adoece a categoria e essa consequência vai para onde? Comunidade. Comunidade que sofre. Sempre. Comunidade que o filho vai para a escola e não tem um professor porque está doente. Aí ele fica na rua. Policial que trata mal um cidadão porque ele já vem de uma carga de trabalho excessiva. E isso é muito prejudicial. E isso tudo é segurança pública. Pois é, Gonzaga. E a professora Cat também. E por que esse profissional da ponta, eu já sei até por quê, mas eu vou perguntar para vocês, ele não pode expor isso para a sociedade? Porque é o que eu falo, as pessoas acham que, longe de mim, deixa eu falar de uma forma aqui para as pessoas não acharem que eu sou contra a polícia, ou contra o professor. Que é outro problema, né? Que é outro problema. Vamos no tal do politicamente correto, que depende do que você falar, você é contra. Não é isso, Porque quando se fala assim que o professor é herói, o policial é herói, para mim isso dificulta o entendimento de que aquela pessoa é um profissional. Porque o professor pode trabalhar 18, 25, 30 horas por dia, ele não pode adoecer, igual o policial. O policial, para a sociedade em geral, ele sabe o Código Penal. De qual é salteado? Ele acerta uma mosca a 5.312 quilômetros e 12 centímetros. Ele é um cara, ele é um super-herói que pode trabalhar 14, 15, como a gente já ficamos 16 horas em pé naquela esplanada. Você estava do meu lado. 16 horas de pé. Em pé. Em pé. E quando vem o almoço, é um bolado de arroz e um ovo cozido dentro. Pois, graças a Deus nós vencemos. Vencemos, né? Pelo menos isso. Então, isso dificulta o entendimento de que o policial e o professor, outra profissão, é um ser humano. Sérgio, nós partimos, e aí a professora Cat vai até dimensionar isso comigo, mas nós partimos do princípio que não é só a comunidade. Não, mas ela quando eu falo comunidade, é porque ela é a que recebe esse serviço e vê a gente como um super-homem. Mais grave do que isso é o fato de olhar para um policial e ver uma matrícula. Que, lamentavelmente, muitos gestores veem isso. E a gente precisa entender que atrás de uma farda existe um ser humano. Um cara que tem problema com filho, um cara que tem problema com esposa, um cara que tem problema com dívida, mas ele está atrás de uma farda. Então, não tem esse negócio que você tem que fazer porque você tem que fazer. Né? Atrás de um professor existe um ser humano. E que esse professor adoece e, às vezes, muitas das vezes, é tratado, e aí entra a comunidade, é tratado pela comunidade, por exemplo, o pai que tem um filho, que o filho foi para a escola e o professor não foi porque deu atestado, é armação. O policial que adoece e leva um atestado para o trabalho é um policial armador. E você vai entender, vai concordar comigo que muitos policiais doentes são mal vistos nas unidades. Sempre. Ao caso que aconteceu, por exemplo, agora, há poucos dias, no Recanto, Sim. de um policial sacar da sua arma e atirar em outro colega dentro de uma viatura. E se matar, né? E depois se matar. E tentou matar o terceiro, né? Tentou matar o segundo antes de se matar. Aí eu pergunto, um homem desse está doente. É um ser humano doente com a arma na mão dentro de uma viatura. E aí a sociedade, eu acho que a sociedade precisa discutir isso. Isso é segurança pública. Sim. Isso é segurança pública, tem que ser tratado com a sociedade. E a sociedade não olhar para o policial como super-herói, aquele cara, aquele policial do filme que a arma dele nunca acaba a munição. O cara saca de um revólver 38 e dá 100 disparos sem recarregar a arma. Pega uma pistola, dá 1000 disparos sem recarregar a arma. Igualmente o professor, que como você citou e a professora que citou, 40 alunos
E esse professor precisa trabalhar quantas horas, professora? E depois quantas horas de novo para preencher esse contra-cheque? Não, e permita-me que quando eu não, 40 horas... 20, 40, 60. Não, 40 horas em sala de aula, né, professor? Porque quando eu trabalhei no ProErd, eu acompanhei professor que ele cumpre 40 horas em sala de aula, 40 horas semanais em sala de aula, e leva as provas do aluno para corrigir em casa. Sim. Ou seja, Prepara o material todo em casa, todo o conteúdo programático, o professor não prepara na escola, ele prepara em casa. Exatamente. E Isso é terrível, cara. É serviço extra. São duas profissões que estão mexendo na sociedade. Na estrutura da sociedade. Isso, a estrutura da sociedade. Você vê? E mesmo assim ainda tem resistência de trabalharem juntos. Né? Pode. Não, porque não entende, ou não entende o trabalho Mas, André, do outro. você André. vai ouvir isso de mim, do Sérgio. O instrutor do ProErd, quem trabalhou em sala de aula com o professor, vai entender o professor. Sim. Porque sim. nós acompanhamos isso. Nós acompanhamos um professor que termina o conteúdo e você percebe que ele leva... aquela pastinha que o professor leva para casa não é pessoal, é trabalho. Isso quando ele não abre o porta-mala dele, já está. Vai olhar o carro do professor, tem mais conteúdo escolar do que material particular. Então, o policial que acompanha isso vai entender o professor. Mas o policial que não acompanhou acha que a atividade do professor é estritamente sala de aula, que é o que a maioria da comunidade pensa. É a mesma coisa no policial. As pessoas pensam que o trabalho do policial é estritamente quando ele entra na viatura e patrulha. Só uma experiência. Um dia eu estava fazendo policiamento comunitário e eu, então, estava conversando com duas vendedoras de uma loja, aquele contato pessoal, e aí passou uma viatura. Quando a viatura passou, elas duas viraram para mim, para o meu colega de serviço, que era o Altamir, e viraram para mim assim, e esses policiais que ficam aí só cantando as meninas na rua? Aí eu olhei para ela e falei assim, qualquer pessoa que passar agora em frente à sua loja vai achar que eu estou cantando você. Ela ficou numa sem graça tão grande, porque esse é o que a maioria pensa. Por falta de conhecimento. O policial não pode parar a viatura na rua e conversar com uma mulher. Porque se ele conversar com uma mulher, ele está cantando ela. Se ele tiver conversando com um amigo dele, que for um homem, aí ele está fazendo uma abordagem. O que fulano fez? Então a gente tem que tirar isso. Que o serviço do policial, além do combate ao crime, é o conversar com a comunidade, para conhecer a comunidade e saber quem é quem. Uma coisa simplória, né, Gonzaga? Que todo mundo acha que o policial, quando toca a sirene ou quando está com as luzes do rotolagem acesas, é para espantar ladrão. Não é, gente. Ele está fazendo a prevenção. Mas voltando um pouquinho atrás, Gonzaga, eu bato muito, inclusive no meu livro, né, que eu lancei, eu falo que até o nosso juramento deveria ser trocado. Porque como é que se coloca um ser humano que tem uma família, que tem uma vida, de dizer para ele quando vai jurar com o sacrifício da própria vida? Que história é essa? Eu não tenho família atrás, não tenho um filho, não tenho uma mãe. Eu sou do Estado? Porque aí com risco, tudo bem, que é inerente à nossa profissão. Agora com o sacrifício da minha vida... Com risco, tudo bem, eu concordo. Você está entendendo? Mas com sacrifício... Aí volta que a gente isso é um número, né? Deve ser assim lá também, né, professora, na educação? Não tem a professora Cat, vai a outra professora, vai a outra professora? Quando eu sempre falo que todo mundo deveria passar por todas as fases, ser o professor, o coordenador, o supervisor, o diretor, o coordenador, né? Deveria, para daí saber dar valor e não criticar. Por exemplo, o próprio pai, às vezes, quando o professor falta muito, ele manda mensagens depreciativas para a direção, né? Ainda mais se eu sou muito liberal, assim, eles têm meu telefone. Eles podem me comunicar comigo em qualquer momento, eu não tenho esse negócio. Claro que eu tenho a família atrás, tem hora que eu não atendo. Eu tenho a liberdade de atender ou não. Mas dizer que o professor, o professor não pode pegar dengue. Só as crianças podem pegar dengue. É mais ou menos assim. Não. Por exemplo, nós estamos falando aqui uma coisa séria aqui agora. Aproveitando que adoeceu. É vagabundo. Aqui o que a professora acabou de falar sobre... O professor não pode
pegar a dengue, né? Não estou aqui defendendo se é certo ou se é errado, mas só um exemplo para ver. Quando chegou a vacina do Covid, por exemplo, quem foi prioritário? Professores. Não, os primeiros Não, da área de saúde, que a minha filha... da área de saúde, né? primeiro lá em casa. E quando colocaram a área de saúde como prioridade, e eu fiquei pensando comigo, não que eles não sejam, mas na minha opinião tinha que ser o conjunto. Saúde, educação e segurança. Não tinha que ter que priorizar uma área do que a outra, porque todas essas áreas trabalham direto com a comunidade. Por exemplo, na época do Covid, todo mundo ficou em casa. Policial, não. Eu também não. Pois é. Você sabia que há poucos dias chegou um documento aí dizendo que a gente vai ter que repor o dinheiro financeiro. Da Quem época teve do... aula online em casa? Tá vendo? Olha só que maluquice, Vai ter que hein? repor. Quer dizer, o Estado manda você ficar em casa, cria-se leis para que o professor dê aulas online e agora o Estado quer cobrar. Quer cobrar que você não vai receber a tua gratificação. porque Isso é você absurdo. ficou em casa. Isso é absurdo. Eu não fiquei em casa nem um dia. E não fico, e digo mais, não ficou em casa foi porque quis, foi imposto. Foi imposto, ali foi imposto. Muito bom. Os colegas... vão ter Então, que devolver são dinheiro. situações, por exemplo, que a gente precisa rever. Nada contra o professor. Mas, por exemplo, na época da pandemia, o professor, ele ficou em casa. Ele teve a proteção, entre aspas, de estar em casa dando aula online, certo? Certo. O policial não. Não tem como fazer segurança online. Ele não né? tinha como fazer segurança em casa, Segurança online. né? Ele tinha que ir para a rua. Então, se o policial concorda ou não com a vacina ou não, isso não é o mérito do nosso programa, mas quem teria que ser priorizado, na minha opinião, no momento da vacina? Policial. Não fomos. Aí eu pergunto, não é uma questão de gestão? E André, você viu aqui, olha só, e o pessoal de casa também, gente, que de tudo que a gente tem, quanto tempo aí, Léo, já? 1h32 a gente tá conversando aqui. Você não viu nenhum de nós aqui falar em políticas de segurança pública. Nós falamos aqui de políticas públicas de segurança. Você não viu ninguém falar que tem que prender mais, que tem que dar porrada, que tem que bater, que tem que te espancar. Então, você entende que essa forma de fazer segurança pública nas escolas, dentro da sociedade com os consegues, conversando, ela é muito mais eficiente para a comunidade, porque, infelizmente, ainda, só uma parte, Gonzaga, ainda tem, né, alguns gestores que querem dividir a sociedade. Como eu já falei no programa passado. Né? É uma sociedade de policiais, outra sociedade dos paisanos folgados. É bem assim. E nós não somos duas sociedades, nós somos uma só, com papéis diferentes dentro dela. Verdade. Professor, advogado, policial. E isso também é um dificultador para esse entendimento do que é segurança pública, né, Gonzaga, né, professora Kete? E aí, por exemplo, quando eu, policial, vou para uma manifestação, por exemplo, de professores. E a Kete tá lá, ei, Gonzaga! E aí a gente precisa ir com a seguinte mente. Eu sou policial, o Sérgio é policial. Mas a minha irmã é professora. E ela vai estar na manifestação. A mãe do Sérgio é professora. E ela vai estar na manifestação. E eu, policial, corro o risco de tratar mal a mãe do meu colega. É isso que a gente precisa enxergar. Que como sociedade, nós temos parentes em todas as instituições. Né? Por exemplo, quando é possível que você no fórum, em algum momento no exercício da advocacia, você esteja defendendo um amigo meu ou acusando um amigo meu. Por quê? É inerente da sociedade, de várias instituições. Eu tenho amigos na área da saúde, eu tenho amigos na área da educação, eu tenho amigos em outra secretaria do GDF. Então, quando nós vamos, eu sempre falava para meus colegas, gente, quando nós saímos para prestar um serviço de policiais, nós precisamos entender o seguinte: a comunidade, ela não quer saber se a polícia não tem combustível. A comunidade não quer saber que eu vi a reportagem, não sei se até que ponto é verdade, mas eu vi a reportagem que os coletes policiais estão vencidos. De novo, falta de gestão. Como é que um gestor deixa colete balístico, a proteção individual do policial. O EPI do policial vencer? É falta de gestão. Alguém sabia que esse trem ia vencer em março de 2024. Alguém sabia disso.
Tá, mas a comunidade não quer saber se meu colete está vencido. Não quer saber se é o subtenente, se é o soldado, se é o... Se é o coronel. Aliás, a comunidade que não conhece de patente, ela vai chamar o coronel de soldado. E, às vezes, para melhorar um pouquinho mais, ela chama de sargento. Né? Por causa lá do sargento Garcia do Zorro, todo mundo conhece o sargento. Então, para valorizar, para mim não correr o risco de chamar o coronel lá, o sargento de soldado, vou chamar todo mundo de sargento. E a gente precisa trabalhar com essa ideia, não só o policial, quando vai para a rua, entender que a comunidade é o seu melhor cliente. Que não é o bandido, né? É bom você explicar isso, né? Deixar bem claro isso, né? Que o meu cliente não é o bandido, meu cliente é a comunidade. O bandido é a consequência do meu trabalho, mas o meu cliente é a comunidade. Eu estou ali para prestar serviço para uma comunidade. Eu, uma certa vez, não sei se ainda tem tempo para me contar essa historinha, Sérgio. Vamos embora. Fica tranquilo. Uma certa vez eu trabalhava no Paranoá, nós dividimos a equipe, nós dividimos os dias de serviço por equipe. Certo. E eu comandava uma equipe, a equipe Charlie, tinha a equipe C, a equipe C, estou aqui falando em jargão militar, né? Então, tem a equipe A, a equipe B e a equipe C. Eu comandava a equipe C. Aí um dia o comandante da unidade me chamou na sala dele para reclamar porque a minha equipe não tinha flagrante. A equipe A e a equipe B tinha, e a minha não tinha. E eu falei para ele assim, chefe, o senhor está me julgando porque eu não tenho flagrante ou porque está tendo muita ocorrência no meu dia do meu serviço? Não, mas olha aqui o comparativo, a equipe fulano tem tanto flagrante, o Beltrano tem tanto ao longo do mês e você tem tantos. Eu falei, vem cá, mas o senhor já pediu um relatório para o delegado-chefe para ver quantas ocorrências foram registradas no meu dia de serviço? Porque o meu serviço, ele é preventivo. Uhum. Eu prefiro prevenir para que não haja registro de ocorrência do que ter a ocorrência e eu prender o bandido. É proatividade. É proatividade. Aí, mas o gestor não vê isso, porque, infelizmente, ele é julgado não pelo crime evitado, ele é avaliado, ele é avaliado não pelo crime evitado, ele é avaliado pelo crime combatido. Ou seja, por produção. Produção. Como é que um policial militar pode ser avaliado por produção? Porque se ele produziu, a minha opinião é, se o policial militar produziu, é porque o serviço foi mal feito. Aquela hora que ele não... pode dar até problema lá na frente. Mas isso você falou tudo. Se está crescendo o número de ocorrência, quer dizer que a estratégia de segurança está falha. Está falha, é lógico, é evidente. Exatamente. Ora, se o serviço da Polícia Militar é preventivo, ostensivo preventivo, então ela tem que prevenir que o crime não aconteça. Aconteceu? A Polícia Militar falhou. Sim. Aí, mas chega para um cidadão que foi assaltado, por exemplo, roubaram o celular dele, deixa um policial militar chegar para ele e falar assim, isso não é problema meu, não. O senhor tem que ir lá na delegacia registrar. Ele vai acabar com o policial. Mas se nós formos para a Constituição, a partir do momento que o crime aconteceu, não é mais problema da Polícia Militar, é problema agora da Polícia Civil, que é outro absurdo para mim, porque nós temos que ter duas polícias mais... Mas alguma pergunta aí, André? Na verdade, é aquela padrão que o Paulo Gonzaga já citou 2 vezes, que era a pergunta que estava aqui para ser feita. Pergunte para os nossos convidados aí, fiquem à vontade. A Constituição, no artigo 144, ela diz o seguinte, na segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O que isso quer dizer, na sua opinião? Rapaz, que cava bom. Porque nem todo mundo entende isso. A gente precisa entender o artigo 144, na minha opinião, André, como que o Estado, como o responsável da segurança, aquele que tem a responsabilidade, o dever de oferecer a segurança para o cidadão, ele tem que dar o mínimo para que os seus agentes possa prestar essa segurança. Isso é a minha opinião de Estado. O que é isso? É oferecer um salário digno para o agente de segurança, um equipamento em condições que esse agente possa prestar o serviço, que aí nós falamos arma de qualidade, munição de qualidade, colete balístico de qualidade, aquilo que leva esse agente do Estado a prestar um serviço.
Por outro lado, quando nós dizemos que é direito, o direito do cidadão é receber esse serviço que o Estado está oferecendo através dos seus agentes. E qual é a responsabilidade do cidadão? É contribuir com o Estado para que esse direito, esse dever do Estado corresponda a um direito que ele tem. Essa é a minha opinião. O que nós vemos muitas das vezes? É que o Estado não oferece ao seu agente o necessário para que ele possa prestar o serviço, ou seja, o cidadão deixa de exercer o seu direito porque o agente do Estado não presta um serviço de qualidade. Por outro lado, esse mesmo cidadão deixa de assumir sua responsabilidade na segurança pública porque, pelo agente que não prestou um serviço de qualidade, ele deixa de acreditar naquele agente. Então, se não tiver uma junção de Estado, e eu costumo dizer muito nas minhas palestras, se as instituições de segurança pública não abrir os portões da delegacia, não abrir os portões, as cancelas dos quartéis, nunca vai ter essa comunidade contribuindo com sua responsabilidade. A maioria do cidadão, se você for ver, ele tem medo de ir num quartel. Ele tem medo de ir no quartel. Antes da professora Cat responder essa pergunta, isso é a minha opinião. É por isso que eu falo que, às vezes, tem alguns deuses aí que é complicado. Porque, na grande maioria das vezes, não sei se vocês vão concordar, por não saber o que é segurança pública, quando a comunidade vai reclamar ou vai exigir o seu direito, ele pensa, o gestor, que essa sociedade, esse cidadão, ele quer se meter no serviço da polícia. Exato. O cidadão não quer se meter no serviço da polícia segundo o artigo 144. Ele quer se meter no problema de segurança pública. Ele não quer saber se a farda do policial é preta, é azul, é amarela, se o cara usa uma boina assim ou uma boina assada. Se é um quartel, se é uma delegacia. Mas ele quer se meter no problema de segurança pública. Que é um direito pública, dele. Que é um direito dele. E aí, pior do que um direito, é uma responsabilidade. Mas, professora Cat? Nossa, estou pensando aqui como é que eu... Vocês já responderam tão bem isso. Falou tudo no seu programa. Da educação, a opinião da educação é importante. Sobre isso, mas eu vejo na cabeça um episódio. Bom, vocês lembram aí que de vez em quando aparece uma questão de segurança, de ameaça. Ameaça, fulano de tal... Teve dias aí, há uns anos atrás, que foram ameaçados de vir alguém para dentro da escola para matar crianças, não sei mais o quê. Sim. Aí, que nem você disse, o Estado tem a obrigação... Cat, fala aqui no próximo do livro. O Estado tem a obrigação de te dar as condições. As condições. Que condição eu tenho lá na escola? Eu, diretor, só tenho uma mesa na minha frente, se chegar um cara, é só o que eu tenho. Agora, até que eu posso ter câmera de segurança, na minha não tem ainda, né? Porteiro. Posso ter um porteiro, que às vezes ele é atento, às vezes ele não é, né? Mas os pais cobram isso, né? Nossa, naquela época tinha pai que mandava mensagem, não vou mandar meu filho para a escola nesse dia que vai haver uma matança. Aí, no outro dia, até a Polícia Civil, a Polícia Batalhão Ambiental veio para a escola, né? E nesses dias aí dessas ameaças, é coisa ridícula, né? Eu acho que é tão sério que o povo não tem o que fazer, né? E acha que pode ameaçar sim. A senhora viu um vídeo atual de um aluno, não sei se era um simulacro ou se era de verdade, mas assim, eu vi atual, não tem um mês. A professora dando aula e ele apontando a arma, brincando. Aí o aluno tirava a pistola, apontava para a professora assim, dentro da sala de aula. Não vi, mas eu estou vendo essa cena aí. Às vezes eles trazem coisas de casa, eu já tive casos de um aluno que trouxe de casa uma arma, que o pai era um traficante, e ele levou para a escola para vender. Lá ele acertou um tiro lá na janela do sede 3, que as 3 professores saíram correndo lá, nunca mais voltaram, não sei nem por onde é que foram, né? Aí eu te pergunto, né? É como se fosse, você está falando do outro mundo, não. Nós estamos vivendo isso. E aí tem um mais grave. Porque se a diretora chamar uma equipe policial para, aleatoriamente, fazer uma abordagem na entrada desses alunos, um pente fino. Ela vai ser mal vista.
Mas ela vive isso. É capaz dela ser conduzida para delegacia. Por A luz do ECA, a luz do ECA, Engraçado. ela vai para delegacia. Se eu entro no Senado, na Câmara, não sei aonde mais, eu tenho que passar por detectores de metal. E pra escola, não. A escola não precisa disso. Que absurdo é esse? Não, que aí é Mas se um- a senhora botar um detector de metal lá, a senhora vai estar constrangendo os seus alunos. Eu posso a responder criançada. por isso. É um absurdo. Pessoal, o papo tá bom, mas tá chegando a hora. Foi um bate-papo aqui que Cat, Gonzaga, a casa é de vocês vão voltar aqui mais vezes, que vai encher muito aqui de propostas. A gente vai discutir muito segurança pública aqui. Eu já peço para você dar os 3 C, né? Compartilha, curte, comentem, tá bom? E se inscreva. Se inscreva primeiro, né? Tem que se inscrever. Né? O mais importante é se inscrever. E aí, Gonzaga, eu já queria agradecer você, queria agradecer a professora Cat, e aí já passo para você, para a gente, você já está se despedindo do nosso internauta. Dá as bênçãos apostólicas. As bolsas apostólicas, né, ô André? E já estão convidados para a próxima vez, que segurança pública tem muita coisa para você, subtenente Gonzaga. Sérgio, primeiro eu quero agradecer você, o André, a sua equipe aí, pelo convite. Nós estamos Na retaguarda, só para, senão ele vai ficar com ciúme, é o Kleber e o Alaes, que da nossa retaguarda, e ali está o Léo, porque dos forasteiros. as pessoas cara... só veem a gente. Senão... Não manda a equipe para que isso Tem aqui toda vai a para voar, né? Então, eu queria agradecer aí pelo convite de estar participando aqui no podcast Segurança Comunidade Segura. Comunidade Segura. Para mim é muito satisfatório poder contribuir de alguma forma, né, com esse programa e dizer para a comunidade que a gente, diante de tanta dificuldade que nós temos, diante da luta que nós enfrentamos como policiais, a comunidade precisa estar próxima. A comunidade precisa participar, ser participativa nesse processo. E perder esse medo, perder essa preocupação de que eu não posso ir num quartel, entrar no quartel. Você não tem que ir no quartel quando você está fazendo as coisas erradas, mas para exigir o seu direito e contribuir com sua responsabilidade, é lá mesmo que você tem que ir. Então, muito obrigado. Quero parabenizar vocês por este momento. Acho que vocês estão contribuindo muito para a segurança pública do Distrito Federal, se não na segurança pública do Brasil. E claro que o internauta, aquele que está se inscrevendo no canal, com certeza terá informações importantes para que ele possa conduzir a sua vida na segurança pública de agora para frente. Deus abençoe, muito grato. que esse programa de vocês prospere, que o podcast prospere Amém. cada vez mais e quem sabe mais na frente seja exemplo para outras pessoas poderem estar fazendo Amém. também. Amém. Professora, minha amiga Cat, que na época, 9 anos vai fazer, viu, Gonzaga? Que a gente teve lá no... 9 anos. A gente teve, abriu vocês as não portas... estamos velhos, né? Não, claro que não. Estou falando do projeto. Que abriu as portas lá para a Polícia Militar, para o curso de Polícia Comunitária entrar e fazer parte daquela comunidade lá. Tanto o 77 como nas outras escolas. Obrigado, professora. Eu agradeço muito a senhora, aprendi muito naqueles anos que nós passamos juntos lá, fazendo esse trabalho de polícia comunitária. Eu que tenho que agradecer, né, por você ter lembrado de mim, né, por ter tá aqui podendo dar o depoimento, por mais simples que seja. Né? Não, muito a gente importante. Tá lá como se diz, no chão da fábrica, né? A gente sabe os problemas que a gente tem, né? E se você trabalhar com alguém, eu queria dizer para vocês assim, não deixa apagar essa chama. É uma chama que não pode apagar. E a gente tem muito como trocar experimentos, ideias. Você pode fazer muita coisa boa dessa mistura, porque a gente trabalha, vocês também, esse trabalho é pedagógico também, e a gente não tem como... É mais fácil trabalhar junto, é mais fácil, é mais simples, né? Eu não posso nem falar sobre isso, que eu tenho uma grande admiração pela escola cívico-militar, né? Se eu tivesse filhos pequenos ainda, eu gostaria que eles frequentassem essa escola, que quando eu saí da direção lá da coordenação regional, onde eu cuidava de 70 escolas, eu vim para Sobradinho, pensei, agora eu vou trabalhar mais perto da minha casa, que era um pouco mais de tranquilidade. Aí eu falei para o coordenador, eu quero trabalhar lá no Varjão, lá na Escola Cívico-Militar.
Não, mas aí você vai, né? Não, vem para cá, vem trabalhar aqui na regional. Aí eu fiquei um tempinho na regional, na parte pedagógica, falei, não, isso aqui não dá para mim, eu preciso de espaço, eu não quero ficar sentada... Essa energia só tinha que soltar. Atrás de uma mesa, não. Quer contribuir mais. Eu preciso de outro tipo de atividade. E aí ele concordou comigo e me presenteou com aquela escola. Estou lá há 5 anos já, vou sair de lá agora esse ano, porque... Vou aposentar, né? Parabéns. Merecido, né? Eu acho que estou precisando aposentar. Tem tanta gente nova podendo fazer o nosso papel, né? Mas não aposentar no sentido de não... como é que você... Eu não vou não é parar sair com a da vida, área, né? não vou deixar de... Ainda vai fazer muitas viagens de moto, né, professora? Não, muito também. A minha moto está aposentada, coitada. Aí... assim, poder dar ideia, poder ser chamado para palestras que nem você, né? Eu tenho ainda uma missão lá na escola, que é agora ampliar 2 salas, que eu estou, até hoje teria uma reunião, mas eu deixei para amanhã, né? Para poder abraçar o maior número de crianças da comunidade, não deixar eles ir tão longe para a escola de ônibus, né? São tudo pequenos, e ficar ali, né? Me sujeitar ainda a fazer uma obra para poder acomodar essas crianças, né? E eu acho assim, a comunidade... A gente mexe na comunidade, a gente molda aquela comunidade. E se você fizer um trabalho bem feito, você sai, o pessoal fica com saudade de você. Volta e meia, que você disse, não tem coisa melhor para mim de alguém lembrar de algo que eu fiz, que foi bom, ou de alguém dizer, eu fui sua aluna, em todos os lugares. Né? Se a gente pensar que a gente não afeta, não mexe em nada, não ajuda em nada, a gente está errado. Não é esse o nosso lugar. Né? A gente tem muito para contribuir. Né? Hoje até ouvi uma coisa, eu tenho um sobrinho que está lá em Orlando, eu acho que eu já falei 2 vezes dele sobre isso, porque eu sempre procuro saber como é que a coisa é lá. Aí ele disse assim para mim, olha, aqui... Ele já aposentou e foi para lá. Aqui não tem distinção de idade para trabalhar. Você tem 80, 90 anos e você ainda tem condições de fazer algo, né? Aí eu fiquei pensando comigo, que lição para mim, né? Eu não posso pensar, eu quero descansar na minha cadeira de balanço, Não, eu tenho muita coisa para fazer ainda, né? Amém. Muita coisa. Muito para contribuir A gente ainda. tem exemplos, a gente tem, como se diz, é um HD cheio, né, de ideia. Meu amigo, meu parceiro Obrigada. André. Eu só tenho a agradecer, eu aprendi muito aqui hoje. Espero que vocês retornem para me falar muito mais. Vamos retornar. Com certeza. Então me chama que eu venho. De assunto que eu acho que a sociedade está precisando debater e ouvir debates sobre isso, né? Para aprender, para entender mais de polícia, mas eu acho também que a polícia tem que entender mais de sociedade. Infelizmente, quando você passa num concurso, é o que eu observo, você passa num concurso, você começa a esquecer que você é integrante daquela sociedade. Você vira categoria e passa a ver a sociedade como o seu oponente. Isso é preocupante. Outra coisa também que pode ser debatido é que deve haver evolução dentro da polícia, mas dentro do estudo pedagógico também. Eu acho que a pedagogia pode ensinar diferente seus alunos para que essa junção, né, sugestão para o próximo programa, então? Então já está sugerido para o próximo programa, então. Que é uma excelente ideia. É porque a gente cobrou muito o lado da polícia, mas estamos esquecendo que o próprio estudo da pedagogia, ela tem que fazer suas adaptações também, né? Tem que evoluir. Então a gente já tem uma pauta para o próximo programa. Mas o que é para fazer mesmo no Comunidade Segura, hein, André? Olha ali para aquela câmera e pede para a galera aí. 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar. Mas o mais importante é se inscrever. Pessoal, com isso a gente acaba esse segundo programa, o Comunidade Segura. E até a próxima, a gente agradece, tá bom? Abraços.